Boas-vindas ao canal Anizumo. Hoje você vai assistir a Nier Hime Tokemono no Hou. Os demais episódios estão na descrição e primeiro comentário fixado. Bora pro vídeo. A história começa com uma garota algemada, sendo deixada às pressas nas fronteiras de um reino distante. Ela tá no território das criaturas bestiais. Com o avanço da trama, descobrimos que essa garota foi oferecida como sacrifício pelos humanos, devido a uma tradição de paz com o reino das bestas. Anubis, o chacal e chanceler do reino, não deixa de comentar sobre a frágil aparência da humana, desagradado pelo sacrifício pobre, incapaz de saciar o rei. A garota, no entanto, não parece amedrontada. Pelo contrário, se mostra ofendida pelos comentários que ouviu, ao ponto de educá-lo sobre não desperdiçar comida. O rei, farto da discussão em sua frente, afugenta o chanceler, somente para levar outra bronca da garota destemida. Ao tentar intimidá-la, descobrimos o aparente motivo do seu descaso com a própria integridade física. Algo que a amedrontava quando criança eram as tempestades. Durante uma noite de forte chuva, ela tentava se acalmar lendo um livro, quando descobriu que seu nome significa sacrifício. Desolada, buscou o conforto dos seus pais adotivos. Eles estavam discutindo sobre a próxima oferta, que viria do seu vilarejo como eles temiam. O pai consolava a esposa, alegando que a filha deles estaria em segurança, pois haviam se prevenido para a ocasião. A pequena Sarifi, ao invés de consolo, recebeu dos pais um terrível olhar de indiferença, ao passo que descobria ter sido criada como um mero sacrifício. O rei das bestas, aparentemente indiferente ao passado trágico da sua refeição, a informa de que o sacrifício é consumido na noite da revelação, quando o miasma se dissipa sobre as terras áridas do reino. Até esse dia, Sarifi ganhou o direito de vagar livremente pelo castelo, quase como se o rei estivesse curioso para ver até que ponto duraria a bravura da pequena humana. Na manhã do dia seguinte, a realeza viaja até a distante cidade de Dagtal, ao menos o que resta dela. Quando Sarifi se distancia, curiosa sobre os arredores, é perseguida pelo rei, que a adverte sobre os perigos da periferia. Essa cidade, que faz divisa com o reino humano, é comumente sede de batalhas, ainda que ilegais. A humana contempla como o trabalho do rei das férias não é moleza, tendo que evitar guerras desnecessárias. O rei admite que, apesar dessa tarefa não ter fim, ele se esforça para evitar o derramamento de sangue do seu povo, ainda que para isso precise impor medo nos seus cidadãos. Sarifi se distrai novamente. Sentindo um cheiro agradável, encontra um vale secreto, cheio de flores desabrochando. Esse é um dos poucos lugares do reino onde o miasma é rarefeito bastante para a vegetação triunfar. Parece que o passado trágico da garota tocou de fato o coração do rei malévolo, que tinha segundas intenções em trazer o seu jantar até essa cidade. Sarifi quer levar um punhado de flores de volta para o castelo, mesmo que elas não durem no meio do miasma. Sem entender a lógica humana, o rei simplesmente permite que ela colha as flores. Enquanto aguarda, é surpreendido por um presente, uma coroa de flores, segundo Sarifi, para melhorar a sua aparência assustadora. A noite da revelação é chegada. Com o miasma se dissipando, a Sarifi foi preparada com belas vestes ritualísticas, pois esse sacrifício é sagrado. Imprudente como sempre, ela apenas se diverte, pensando parecer uma noiva pronta para o altar. Por algum motivo, o rei não é avistado em parte alguma do palácio. Quando questionado, Anubis explica que não está em posição de questionar as decisões do rei, apesar da realeza anterior nunca ter apresentado esse comportamento misterioso na noite da revelação. Sarifi é instruída a aguardar o rei em uma câmara escura, onde ela não consegue distinguir nem esquerda da direita. Das sombras, porém, não é o rei quem emerge, e sim um assassino. Ele pretende tomar o lugar do sacrifício para pegar o rei desprevenido. Segundo o lagarto, um rei que deixa de incitar a guerra contra os humanos não é forte o bastante para proteger o seu povo, muito menos digno do trono. A criatura brande a adaga, pronta para atacar, porém alguém entra na frente, salvando a Sarifi. Em segundos a luta é encerrada, com o réptil fugindo assustado. O herói misterioso mostra uma fenda na parede, por onde a garota deveria escapar, mas ela compreende tudo. Esse homem que a salvou é o rei das bestas, porém o homem nega esse título. Seu sangue é metade humano, incapaz de pertencer a qualquer uma das duas espécies. Quando o luar da revelação surge, ele apenas se esconde como um covarde, esperando pelo fim da transformação. Mas a Sarifi sabe que alguém que se sacrifica para salvar os outros não é nenhum covarde. Pelo contrário, percebendo sua bondade, a garota revela sua intenção de servir de alimento para o híbrido. Ela não tem nenhum lugar para voltar mesmo que fuja, então espera que no final, seu corpo sirva para nutrir e fortalecer alguém admirável. Ouvindo essa confissão, o rei, sem se conter, a ataca, com uma força tão bruta que estilhaça os grilhões. A consciência da garota se esvai, na medida que o rei a toma para si.
Bom, ele a tomou pra si de uma forma um pouco inesperada. No dia seguinte, o rei anuncia que Sarifi será sua esposa, tornando-a rainha do reino das bestas. A futura rainha, por sua vez, aproveita para batizar o rei, que não possuía nome até então. Ela o chama de Leonheart, coração valente no idioma humano. Claro que os políticos não gostaram da novidade. O rei utiliza sua ferocidade para impor a própria vontade, porém algo tão absurdo e imprecedente não será tão facilmente engolido. A pedido da realeza, nobres de todas as partes foram convidados para um banquete, onde a futura rainha seria apresentada. Sarifi fica encantada com as diferentes espécies diante do palácio. No entanto, é advertida a manter sua compostura diante dos convidados, para não sujar ainda mais a imagem do rei. Todos estão ansiosos para conhecer essa criatura tão formidável ao ponto de ter chamado a atenção do rei. Mas quando ambos entram no salão, um silêncio constrangedor toma conta do ambiente. Sarifi, no entanto, já antecipando tal reação, se apressa para o banquete, sendo a primeira a se servir. O burburinho retoma, com as éguas comentando sobre a gula da garota, mas para surpresa de todos, Sarifi leva o prato de comida diretamente às equinas, que, constrangidas pelos comentários que faziam e temendo a ira do rei, começam a degustar, elogiando o prato. A humana parece ter convertido a situação para uma menos desagradável. Entre as refeições, ela encontra um vinho raro, que prontamente serve para si e o rei. Enquanto caminhava, porém, um camaleão a fez tropeçar. Enojado pela garota e avarento, planeja substituí-la por uma rainha do seu povo. O rei é banhado pelo vinho, e como se não fosse chocante o bastante, Sarifi usa o seu vestido para secá-lo, um gesto extremamente indecoroso para a nobreza. O rei, no entanto, também ajuda a secá-la, mas com a própria língua, surpreendendo os convidados que ficam até um pouco constrangidos. Ele ainda pretende punir o lagarto por enroscar a cauda nos pés da sua futura esposa. No entanto, pela misericórdia dela, a vida do réptil foi poupada. Após o desastre, Sarifi tá chateada, sentindo-se culpada por ser tão desprezada como futura rainha. O rei Leão a leva para esfriar a cabeça nas alturas, montado na sua besta sagrada. Percebendo a inquietação da garota, ele a assegura de que, uma vez tendo-a devorado metaforicamente, ela agora pertence a ele. Então não precisa temer a rejeição do povo, muito menos de ser descartada por ele. Na manhã seguinte, Sarifi tá renovada e determinada a aprender mais sobre os bestiais, enquanto Anubis leciona acerca da história e geografia do augusto reino de Osmargo, consistindo em 32 cidades e 15 estados vassalos. Si e Clopes traduzem livros para a língua humana. Ela tá bem determinada, porém, tanto estudo a deixa sobrecarregada. A garota então tem a ideia de sair do palácio para aulas mais práticas, para conhecer o povo que logo estará sob a sua regência como rainha. O rei tenta recusar uma proposta tão arriscada. Ele mesmo não vaga livremente pelas ruas da cidade imperial, mas não sabendo como negar um pedido da sua amada, se disfarçam para visitar o mercado local. Ele é muito colorido, com tecidos, decorações e até pães que vieram de todas as partes do reino. Os mercadores elogiam o rei atual, que por não se importar com tais riquezas, melhorou a economia local. Sarifi não consegue deixar de notar como, apesar das criaturas diferentes, esse mercado não difere tanto de qualquer outro do reino humano. Durante o passeio, sua visão fica turva, mas ela logo recobra as forças e não dá muita atenção para a tontura estranha que acabou de ter, continuando a sua aventura. No trajeto, se deparam com uma criança perdida, que Sarifi faz questão de ajudar a encontrar os pais. Quando finalmente o morceguinho encontra a mãe, se empolga e quase cai no chão. A garota não pensa duas vezes e se joga para amortecer a queda, revelando a sua aparência humana. As bestas ficam imediatamente temerosas, atirando pedras em Sarifi. O rei felizmente consegue despistar a população e fugir com a sua rainha a salvo. De volta ao palácio, Sarifi pede desculpas por ter insistido no passeio e amedrontado a população do reino. Intrigado com o que ela quis dizer por amedrontado, o rei pergunta mais a respeito da sua conclusão do estudo prático. A garota conta que, enquanto estava disfarçada, não sentiu qualquer animosidade voltada aos humanos. Assim como no reino humano, a população geral não parece interessada na guerra, mas quando exposta, presenciou o mesmo olhar de repulsa e preconceito que os humanos mostram diante das bestas. Léo comenta que, aos olhos dela, humanos e bestas parecem a mesma criatura. Realmente, nenhuma ilusão é capaz de enganar os seus olhos. Ele também pede desculpas por ter abaixado a guarda e a exposto ao perigo. O passeio foi ótimo. Ele agradece pelo dia mais divertido que teve desde que assumiu o posto de rei, por ela tê-lo encorajado a tirar uma folga dos seus deveres reais. O abraço, no entanto, é interrompido quando Sarifi desmaia.
Ela recobra a consciência brevemente, com Léo ao seu lado, enquanto os médicos conversam sobre a sua condição de saúde. O miasma do território bestial é tóxico para os humanos. Se ela continuar inalando, certamente perecerá. E o Leonhardt está disposto a fazer qualquer coisa para salvar a sua vida. Quando acorda novamente, Sarifi está sob um céu azul. Ela está em uma clínica humana, próxima da fronteira de Osmargo. Os médicos prepararam um remédio para intoxicação do miasma, feita a partir de ambrosia, uma fruta que cresce somente nas terras mais puras. A humana foi deixada na clínica no meio da noite, com dinheiro mais do que suficiente para cobrir o seu tratamento e uma carta com a insígnia real do País das Bestas. Nesse momento, Sarifi entende que foi salva pelo rei, ainda que o preço tenha sido alto, pois agora ela não poderá mais ficar ao seu lado. O tempo passa e a Sarifi já se habituou com a vida na clínica. Ela não precisava trabalhar, mas prefere ajudar para passar o tempo enquanto não termina o seu tratamento. De qualquer forma, não é como se ela tivesse outro lugar para estar. E com o casal de meia-idade sozinho na clínica, tem muito serviço doméstico do qual não dão conta sozinhos. Eventualmente, apesar de não saberem nada sobre o seu passado, esse casal a convida para continuar morando com eles, inclusive após terminar o tratamento do miasma. Um dia, Sarifi está seguindo sua rotina de sempre, mas a vendedora praticamente a expulsa da loja, não dando brecha nem mesmo para ela pagar pelas ervas. Na cidade, todos a encaram e cochicham, algo que a fez lembrar de como a encararam quando sua identidade humana foi revelada. Preocupada, volta correndo para casa, mas chegando lá foi imediatamente expulsa. Estão dizendo que ela era o último sacrifício enviado para o Rei das Bestas, e temendo que ele venha em sua busca, os aldeões se revoltaram. Novamente, sem ter para onde ir, Sarifi vaga pela floresta à noite. Se ao menos o temor dos aldeões se tornasse realidade. Ah, como ela gostaria que o Rei das Bestas viesse em sua busca. E vejam só, o assunto chegou, e na aparência humana ainda por cima. Fora do miasma, Leonhardt não pode esconder o seu segredo. Sari fica confusa com sua repentina aparição, mas ele havia prometido voltar para buscá-la, na carta, escrita no idioma bestial que ela ainda não aprendeu a ler. O rei esteve ocupado providenciando um anel feito de ambrosia cristalizada. Com ele, ainda que aos poucos, Sarifi vai se acostumar com o miasma e poderá retornar sua vida no castelo. Aliás, lá no castelo, Sarifi conta ao rei o que significa para os humanos colocar um anel no anelar esquerdo, uma promessa de ficarem juntos para sempre. Mas esse matrimônio ainda estava para ter a sua resiliência intensamente testada. Desde o banquete anunciando a nova rainha, Anubis e outros súditos do Palácio Real foram inundados com ofertas de todas as províncias para avaliarem as princesas disponíveis. Leon não gosta das garotas que abarrotaram o palácio. Então, apesar do chanceler, que detesta Sarifi, já ter aceitado as ofertas, o rei pretende dispensá-la sem sequer conhecê-las. A humana, por outro lado, sem o conhecimento do rei, foi interceptada por algumas das princesas, que estão envenenando a sua mente ingênua sobre conflitos políticos que estão surgindo desde que ela foi anunciada como futura rainha do país. Ela suplica para o seu futuro marido pelo menos dar uma chance de conhecê-las, antes de dispensá-las sem ao menos conceder uma audiência. Leon não esconde sua raiva e frustração com tal pedido. Ele questiona se Sarifi realmente sabe o que é uma concubina. O que significaria ele aceitar uma concubina em seus aposentos? Ela diz que não se importa, o que parece ter magoado o rei. Leonhardt, incapaz de encontrar em seu coração forma de recusar diretamente o pedido da amada, acaba discutindo com ela, o que a leva a buscar os aposentos de Si e Clopes durante essa noite. O rei está ciente de que ela deseja ajudá-lo com seus deveres políticos, sem se importar com a própria integridade. No entanto, Sarifi não percebe o quanto seu desejo de estar perto de Leon, sem necessariamente se tornar a sua rainha, o magoa profundamente, pois em sua mente e coração, ela é a única. Antes tarde do que nunca, a humana decide ter outra conversa com o rei, mas quem abre a porta dos aposentos reais é a Vivian, a felina princesa de Bisonde. Ela é advertida sobre sua imprudência, porém prossegue até o leito, justificando sua visita com a ausência de guardas durante essa noite. Ela se sentiu convidada e não resistiu à tentação. Leon não ameniza seu olhar fulminante, enquanto Vivian prossegue se esgueirando ardilosa, assumindo que uma humana não poderia satisfazer as necessidades sutis de um cavalheiro felino como ele. Do lado de fora, as palavras do rei sobre o que significa receber uma concubina ecoam na memória de Sarifi, que escuta tudo.
Em um ato impulsivo, a humana irrompe no quarto, mas envergonhada, logo se desculpa e vai embora. E assim termina esse episódio. Não esqueça de se inscrever para assistir a novos animes. Falou!